Provérbios 5, minhas irmãs. Provérbios 5. Provérbios 5 diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pescoço será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, sabe por que Salomão toca tanto no assunto com o seu filho sobre a mulher adúltera, sobre a lascívia, sobre esse desejo maligno de possuir aquilo que não é seu? Abra aí no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Primeiro Reis 11. Acharam? Acompanhe a leitura aí. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão o quê? Muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom,
abominação dos amonitas. Assim, fez Salomão que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. E aí o que aconteceu? Versículo 9. Pelo que o Senhor indignou-se contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, de que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. E daí por diante, Deus começa a suscitar adversários contra Salomão, e Salomão era um rei que vivia em tempos de paz, porque Davi já havia pacificado, Davi já havia derrotado todos os seus adversários. Então Salomão, quando assume Israel como rei, ele assume Israel em tempos de paz. Israel não tinha mais inimigos, mas por causa dos pecados de Salomão, Deus vai o quê? Intentar inimigos contra Israel, e ainda vai, após a morte de Salomão, dividir o reino, ficando com o seu filho uma parte do reino, que era justamente a tribo de Judá, e todas as outras tribos foram para o reino do norte, formar então a Israel, chamada de Reino do Norte, que quase que se tornou uma total inimiga do reino do sul. Minhas irmãs, não é à toa, então, voltando para Provérbios 5, que Salomão faz advertências ao seu filho: cuidado com o tipo de mulher que você se relaciona. E isso, minhas irmãs, não vale só para homens, vale para as mulheres também. Lembrem que aqui Salomão está escrevendo um livro para que o seu filho, homem, viesse a ser instruído pelos seus conselhos. Mas se ele tivesse uma filha, ele estaria certamente aqui também fazendo menção do homem adúltero, não só da mulher adúltero, mas também do homem adúltero. E assim, curiosamente, ontem eu me deparei com uma pesquisa em que no nosso tempo as mulheres têm traído muito mais que os homens, por incrível que pareça. Algo que era inerente ao universo masculino tem sido agora fonte de contaminação para o universo feminino. Parece que as mulheres meio que cansaram, né, de serem as traídas e agora estão traindo mais que os homens. Mas, minhas irmãs, pesquisas à parte, porque isso não importa para nós, esse é o mundo jaz no maligno, o mundo é dessa forma. O que importa para nós aqui em Provérbios 5 é algo que está aqui entre linhas, que é a prostituição, que hoje nem tem mais esse nome, né? Hoje não é mais prostituição, hoje é job. É a mulher do job. Ela não é mais prostituta. Arrumaram um nome flexível, arrumaram um nome, entre aspas, bacana para a prostituta. Então a prostituta não é mais prostituta. Chegou um tempo que ela se tornou garota de programa, né? E agora deixou de ser prostituta, garota de programa, e virou job. A mulher, a menina, a moça do job, né? Mas o que está por trás de tudo isso é um espírito de prostituição. E se a gente reparar bem, talvez eu seja aqui o mais novo aqui entre vocês, não sei, mas eu lembro bem, há 30, 40 anos atrás, como eram as propagandas na TV, né? E aí você avança décadas à frente
E você se depara hoje, por exemplo, né, ou essa semana que falou muito aí de sandália, né? Você pega uma propaganda de uma sandália e ao invés de falar da sandália, né, que a sandália é forte, não solta tira, não arrebenta, isso e aquilo, não. Coloca o quê? Uma moça na praia, de biquíni, ou seja, quem está olhando a propaganda não está olhando para a sandália, está olhando para a moça que está aparecendo na propaganda. Ou o rapaz que está na praia também de sunga, né, com o abdômen de fora, estão olhando para isso. Porque há um espírito de prostituição na sociedade. E essa prostituição, minhas irmãs, se tornou algo comum. Comum. Aliás, para algumas pessoas isso é até salutar. Mas na verdade, por trás disso, por trás desse espírito de prostituição, há um espírito de destruição. Destruição da alma daquele que se prostitui. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o homem que se une a uma prostituta, ele se torna com ela uma só carne. Como o homem que se casa com a sua esposa e se tornam ambos ali uma só carne. Então, minhas irmãs, no campo espiritual, como nós vimos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, no mundo espiritual, a prostituição, ela abre portas para demônios, ela abre portas para muitas outras mazelas na alma. Por exemplo, Salomão não era um homem idólatra. Salomão era um homem temente ao Senhor. Mas por causa da concupiscência do seu coração, por causa da sua lascívia, por causa desse espírito de prostituição que se apoderou do seu coração, ele foi se envolver com 300 princesas de outros reinos e 700 concubinas. Olha, minhas irmãs, se relacionar com uma mulher só é difícil, com 1000 então, imagina ouvir 1000 mulheres falando no seu ouvido. Jesus, vocês não sabem o que é isso, porque vocês são mulheres, mas nós sabemos. Uma já é difícil, imagina 1000. Então Salomão se relacionou, eu nem sei de que forma, mas a Bíblia nos expõe isso, denuncia esse pecado de Salomão. Ele se envolveu com 300 princesas e 700 concubinas, e essas mulheres foram as responsáveis pela abertura de outras portas na vida de Salomão. E qual a principal das portas? A da idolatria. Vejam, minhas irmãs, o mesmo homem que construiu o templo do Senhor, o mesmo homem que construiu o templo, que a própria Escritura dá o nome de Templo de Salomão, o próprio homem que construiu com a envergadura que era necessária no seu tempo, um templo realmente fabuloso, para que a glória do Senhor descesse, para que a glória do Senhor enchesse aquele lugar, para que o Senhor recebesse os sacrifícios dos sacerdotes, o sacrifício do sumo sacerdote para a expiação dos pecados do povo. Foi o mesmo homem, e lá em Ezequiel vai dizer isso, foi o mesmo homem que profanou esse templo. Foi o mesmo homem que levou os sacerdotes a acenderem incensos a outros deuses dentro desse templo. E não só isso. O primeiro livro de Reis, capítulo 11, nos revela algo pior ainda. Ou se podemos dizer se é pior, acho que pior é profanar o templo do Senhor, né? Esse foi o pior. Mas algo também terrível. Ele ainda construiu templos para os deuses do paganismo. Salomão serviu a Moloque, deus dos amonitas. Sabe como eram os sacrifícios a Moloque? Crianças eram sacrificadas a Moloque. Então, minhas irmãs, a prostituição na vida de Salomão levou ele ao fundo do poço, levou ele a uma completa perdição. Por isso, voltando a Provérbios 5, por isso Salomão está aqui, dizendo para o seu filho: pelo amor que você tem a Deus, não permita que os seus ouvidos sejam
alcançados, contaminados, ludibriados pelas palavras da adúltera, pelas palavras da mulher do paganismo, pelas palavras de uma mulher que vive na idolatria. Porque o que está por trás desse texto de Provérbios 5, minhas irmãs, é a idolatria. Salomão está dizendo para o seu filho: meu filho, não dê a outra pessoa aquilo que o Senhor tem dado a você. Não compartilhe com outra pessoa aquilo que o Senhor tem compartilhado com você. Porque quando você se envolve com esse tipo de pessoa, você começa a pegar a glória do Senhor e entregar a sua glória a outra pessoa. Ele diz aqui no versículo 8: afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumir tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, como desprezou meu coração a disciplina. Sabe para quem que Salomão está dizendo isso aqui? Para ele mesmo. Ele está dizendo: meu filho, eu passei por isso. Eu cheguei no final da minha vida, eu estou agora aqui escrevendo esse livro já no final da minha vida, e dizendo a você: não repita os erros que eu cometi. Então, minhas irmãs, para aqueles que têm filhos, netos, bisnetos, que ainda são jovens, estão na flor da idade, os hormônios estão, como eles dizem, bombando, não é? Nós temos por dever instruir cada um deles para que eles não entrem nesse caminho. Meu filho, cuidado com o tipo de menina que você vai se relacionar. Minha filha, cuidado com o tipo de homem que você vai se relacionar. O que mais temos visto aí hoje, minhas irmãs, são meninas sendo feridas, não magoadas no seu coração, feridas fisicamente por seus namorados. E não conseguem sair disso porque parece que estão presas. Mas sabe por quê, minhas irmãs? Porque não foram instruídas nas Escrituras. Não foram instruídas pelos seus pais. Um homem nunca deve levantar a voz para você. Um homem nunca deve levantar a mão para você. O que fizer isso, sai fora, porque ele não é de Deus. Ah, mas é o filho do pastor, é filho do bispo, é filho de você, pouco importa. Ele não é um homem de Deus e não serve para você. Meu filho, a mulher que gritar com você, que levantar a mão para você, sai fora. A mulher, por exemplo, que exigir de você hoje, enquanto namora com você, que você frequente a igreja dela e saia da sua, senão ela desmancha o namoro com você, sai fora disso. Isso é armadilha de Satanás para a tua vida. Você vai acabar, sabe aonde? Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Porque a menina que se presta a esse papel, ou o rapaz que se presta a esse papel, não quer o seu bem. Se não são casados, não são nem noivos e já está cheio de exigência, depois que casar, como é que vai ser? Não vai mais na casa da tua mãe não, senão me separo de você. Não, Natal, se a tua família quiser, aqui na minha casa. Se não for aqui, eu não vou na casa de ninguém, o problema é seu. Eu passo aqui, meus pais vão vir para cá, os teus que venham para cá. E daí por diante. Só piora. E minhas irmãs, como nós estamos diante de uma geração boba, uma geração que não tem postura. Grande parte dos meninos, infelizmente hoje a gente diz que são exceções, aqueles que têm postura mesmo, de olha, é assim. Ah, você não quer? Então pode ir embora. Não tem problema nenhum não. Eu não vou amarrar meu burro numa árvore sem folha para me dar sombra. Não vou. E a menina da mesma forma. Da mesma forma. Então, minhas irmãs, nós estamos diante de uma geração que é bombardeada, muito mais do que a nossa foi,
é bombardeada por todo espírito de prostituição. Repare, minhas irmãs, é gente nua o tempo todo em todos os lugares que você for. É em outdoor, é em mercado, é na rua. Anda no calçadão de Nova Iguaçu agora, no dia 24 de dezembro, você vê. Vai no shopping. O que nós vamos ver? As bizarrices que nós vamos ver. Pessoas praticamente nuas. Homens andando dentro de um shopping sem camisa, como se estivessem nas suas casas. Então as pessoas perderam o pudor. As pessoas perderam o senso do pudor. Por quê? Porque há um espírito de prostituição que tem cegado as pessoas. Que tem considerado normal homem se relacionar com homem, mulher se relacionar com mulher. Tem considerado normal o que nós temos visto acontecer diante dos nossos próprios olhos. Tudo por conta de um espírito de prostituição, do qual Salomão chama a atenção aqui para o seu filho. Cuidado, não perca a sua vida. Vai dizer, beba da sua própria cisterna. Ah, pastor, o senhor não sabe com que eu me casei. O problema é seu, você que escolheu mal. Ué, não é? O problema é seu. Você teve a chance de escolher. Milhares de meninas por aí, milhares de meninos por aí. Aí tu escolheu logo o U ou a que deu ruim. O problema é teu. Escolheu mal. Agora se vira aí. Não é? Mas hoje não. Hoje, e isso dentro da igreja, minhas irmãs. Ah, não deu certo, 1 ano, 2 anos, não deu certo. Separa. E aí já se casam pensando, se não der certo, eu separo. Jovens que não têm força para lutar por sua família, mas também porque não aprenderam isso. Não aprenderam isso da geração passada. Então o que Salomão está fazendo aqui, minhas irmãs, é ensinar o seu filho que em que pese os manjares do mundo, às vezes parecer, repito, parecer aos seus olhos um bom alimento, mas por dentro desse alimento está tudo podre, tudo estragado. E Salomão está dizendo para ele, por que que você vai andar como cego com uma mulher que é estranha a você? Por que, minha filha, você vai viver como uma cega diante de um homem que é estranho a você? Porque se ele hoje te xinga, se ele hoje te agride, o que ele vai fazer depois que vocês se casarem? Se ele ou ela já te deram provas de infidelidade, por que você vai continuar a se relacionar com essas pessoas? E aí Salomão vai fazendo uma advertência séria ao seu filho, como aconteceu com ele. Versículo 21 ele vai dizer, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Sabe o que Salomão está falando aqui para o seu filho? Olha, Deus viu tudo que eu fiz. Eu estava tão cego que eu imaginei que Deus não estava vendo nada. Mas Deus viu tudo que eu fiz. Deus viu as 1000 mulheres com que eu me relacionei. Deus viu a minha idolatria. Deus viu a minha desobediência. Deus viu tudo que eu fiz de mal diante dele. E Deus me levou a juízo por conta disso. Deus me levou à ruína por causa disso.
Minhas irmãs, nós não estamos falando aqui de qualquer homem. Nós estamos falando do homem mais sábio que já pisou na terra, excluindo Jesus, evidentemente. Nós estamos falando do homem mais sábio que já pisou nessa terra. E mesmo assim ele foi enganado e ludibriado pela mulher adúltera. Mesmo conhecendo ao Senhor, e o Senhor falou com ele: Salomão, eu apareci a você 2 vezes. 2 vezes eu apareci na sua presença. E nem assim, nem aparecendo a você 2 vezes, e nem te dando a sabedoria divina que eu te dei, você foi capaz de resistir aos lábios da mulher adúltera. Isso, minhas irmãs, significa dizer o quê? Se Salomão, que viu Deus face a face 2 vezes, se Salomão, que foi o homem mais sábio da terra que pisou aqui, caiu, qualquer um pode cair. Qualquer um. E é por isso que ele instrui o seu filho. Cuidado. O fato de você um dia ter uma coroa real sobre a sua cabeça não vai lhe proteger do mal. Não vai. E qual é o fim daquele que isso faz? As suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do próprio pecado ele será detido. Ele morrerá porque lhe falta disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, ele cambaleia. Já viu o homem bêbado andar? Já viu o homem bêbado andando? Né? Vai, ó, né? Vai só cambaleando, né? Vai cambaleando. Às vezes não acha nem o rumo de casa, né? Esse é o pecador. Ele não sabe mais o rumo a que seguir. Ele está perdido. Ele não sabe nem mais onde ele mora. Ele está completamente perdido nas suas iniquidades e nos seus pecados. Mas como diz Paulo também, minhas irmãs, graças a Deus que em Cristo Jesus nos concedeu vitória. E o tema da prostituição é tão sério, minhas irmãs, que o próprio Senhor Jesus se viu diante de uma adúltera. O próprio Senhor Jesus se viu diante da mesma situação que Salomão toca aqui com o seu filho. E então, sabiamente, Jesus pergunta àqueles homens: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E depois que todos foram embora, Jesus olhou para aquela mulher com olhos de compaixão, mas também com olhos de advertência. Porque nos olhos de compaixão ele disse o que para aquela mulher? Onde estão os teus acusadores? Jesus diz para ela: todos nós merecemos misericórdia. Até o pior dos pecadores merece piedade e misericórdia. Merece chance. Mas depois ele completa: vai e não peques mais. Então, minhas irmãs, essa é a palavra de Salomão para o seu filho. Porque no capítulo 4, Salomão vai dizer para ele: guarda o seu coração. E no 5 ele vai dizer: esse aqui é um dos motivos de você guardar o seu coração. Não se envolver com alguém que vai te levar para o fundo do poço. Não se envolver com alguém que vai invariavelmente, a não ser que no meio do caminho haja uma conversão, uma regeneração, tudo mude. O que pode acontecer, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: a mulher santa, ela pode santificar o seu marido. Um homem santo pode santificar a sua esposa, no convívio do lar, na unidade familiar. Então pode no meio do caminho acontecer isso. Mas essa não é a regra, essa é a exceção.
Que Deus nos ajude então, irmãs, a ajudarmos vocês como irmãs, já com experiência em suas vidas, a ajudar as mais novas da igreja, né? Nas suas escolhas, nos seus caminhos. E eu aqui representando os homens mais experientes da igreja, também ajudar os jovens irmãos a buscarem em Deus uma mulher que seja como ele vai chamar aqui, né? Lhe seja a gazela graciosa, como Salomão vai chamar. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra. Toda a Tua palavra é para nós fonte de educação na fé. Toda a Tua palavra é para nós fonte de vida, fonte de bênção. Que nós venhamos a aprender para podermos ensinar. Que nós venhamos a nos alimentar da Tua palavra para que possamos ser fontes de alimento para outras vidas. Que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.